Salve, salve, terráqueos! Finalmente agora o primeiro vídeo do YouTube em 2025 e no vídeo de hoje a gente está testando um formato novo. A gente recebeu aqui o cliente nosso, Roberto Expedito, que está aqui com a gente. Opa. Seja bem-vindo, Roberto. Salve, salve, amigos. Ele trouxe todos os equipamentos dele aqui, coloca na tela edição. Então tá aqui o pedalboard do Roberto e a gente vai ensinar a como fazer a ligação desse setup, como configurar os seus primeiros presets, como pegar esse tanto de equipamento, resolver sua vida, acabar com o seu sapateado e colocar tudo isso aqui para funcionar de uma maneira simples, fácil e descomplicada. Então esse é o tema do vídeo de hoje e vamos lá, sem enrolação como sempre, como realizar as ligações de sinal. Então vamos lá, a primeira parte que você precisa entender aqui é como está a organização do seu setup. Então o Roberto organizou dessa maneira aqui. Vem comigo. A cadeia de sinal dele começa aqui pelo Oxygen Buffer, depois vai para o afinador, por fim vem para o A e para o drop, para depois entrar na Titan. Ou seja, esses são os pedais que estão antes da controladora. Eles não têm necessidade de serem controlados, de você criar preset com eles. Você colocou antes. O buffer fica sempre ligado, afinador quando precisar afinador você pisa, o wah você liga no pé e o drop é para trocar afinação você usa em determinadas músicas. Então esse ele colocou antes da Titan. Certo, a segunda parte, quais pedais você realmente precisa colocar nos loops do controlador? Eu vou falar do final primeiro e depois a gente chega no miolo, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um Time Space, Spacewalk, que são pedais estéreos, que tem ligação L e R, e eles são controlados via MIDI sem fio pela Saturno. Não tem necessidade de você ligar e desligar esses pedais pelos loops do controlador. Então esses pedais, eles podem ir após o output. Então uma dúvida comum que muitas pessoas têm: poxa, a Titan tem loop estéreo? Não, ela não tem loop estéreo. Por quê? A maior parte dos pedais que são estéreos possuem comunicação MIDI e não tem necessidade de ir no loop do controlador Titan. Eles podem ir após o output e serem controlados via MIDI. Então você consegue fazer abertura estéreo após os loops do controlador. E o que afinal eu preciso colocar nos loops do meu controlador? Então vamos lá, agora recheando o meio, né? O Roberto aqui separou como que ele fez a ligação dele dos loops. Vamos lá, no loop 1 o Roberto colocou o Dynacomp, tá? Ele está no loop 1. No loop 2 a gente tem um absinto, que é um tipo de um TS9, né? Isso. Que está aqui no loop 2. No loop 3 a gente tem esse pedal aqui, que ainda estou tentando descobrir o que é, qual que é esse É um pedal. pedal de drive, né? É um 68 pedals. É um duplo pedal de drive, com dois estágios, né? Ah, sim. Um estágio mais simples e um estágio com mais drives para solo, né? Um pedal, um estágio mais forte, vamos dizer assim. Perfeito. E no loop 4 a gente tem o Noise Gate. Aí o loop fixo da Titan a gente não usou, lembrando que o loop fixo da Titan é um loop que fica sempre ligado. No loop 5 a gente tem um chorus, tá? Que está aqui no loop 5. A gente tem no loop 6, também ninguém, né? Agora no loop 7 a gente colocou o pré do MB. Eu vou explicar essa ligação do pré em detalhes, mas beleza, é assim que a gente organizou então. 1, 2, 3, 4, 5, no 6 não tem nada, e 7 está o pré aqui. Perfeito, fechamos aqui o meio. E após o pré a gente tem o Time Space Spacewalk que dá no return do Mesa Bug, tá? E quando eu falo em posicionar os pedais no loop, a ligação é bem simples, tá? A gente aqui no loop da Saturno a gente tem o send e return. Por exemplo, no loop 1 a gente tem o send 1 e o return 1. A gente vai pegar o cabo send 1 e ligar no input do pedal, e o cabo do output do pedal a gente vai ligar no return do controlador. O que o controlador faz nesse momento? Ele decide se o sinal vai passar pelo pedal ou se ele não vai passar. Dessa maneira que você consegue saber, vamos definir por quais pedais o sinal passa, quais pedais não passa, e você fala assim, esses estão ligados, esses não estão. E é assim que você cria os presets e resolve os seus problemas. Eu vou deixar uma dica aqui que ajuda muito na hora que você criar. Assim que você definiu, realizou as ligações do seu sinal, lá no menu CFG do controlador, na página 2, a gente tem a função Loop Selector Rename. O que é essa função? Você consegue renomear os nomes do loop ali no Loop Selector para facilitar você lembrar quais pedais são. Eu vou fazer como num passe de mágica aqui, eu vou nomear todos esses pedais que eu citei para facilitar a nossa próxima etapa, que é criar os presets. E agora voltamos com todos os nomes já pré-estabelecidos aqui, fica muito mais fácil quando a gente for criar o nosso primeiro preset ali. Então, para criar o nosso primeiro preset, a gente entra aqui no A1, vou pegar o
lugar A1 da Saturno e a gente vai no Loop Selector. A primeira coisa que é um detalhe aqui do setup do Roberto é que a gente está usando um pré inserido nos loops. Se a gente está usando um pré nos loops do computador, aquele loop tem que ficar ligado. Como que foi essa ligação? Então a gente tem uma simulação de amplificador aqui, o MB Sound, tá? A gente usou o Loop 7 para ligar ele. O send do Loop 7000 vai no input do amplificador e é o mesmo conceito se você estiver usando um amplificador normal. Então o send 7 vai no input do MB Sound. O send do MB Sound, ou send do seu head, vai no return do loop, certo? E dessa maneira você colocou só o pré inserido no loop 7. A parte de power está depois, que ela vem do return. E nesse setup aqui, lá do Space Walk, você tira o output dele para o return, fechando a ligação. Então você colocou o pré antes do delay, antes do reverb, e na hora que você sair do reverb, você volta no return. Se for o caso de um head para dar amplificação, esse aqui que é um pedal de formato também tem amplificação, a gente está usando ele ligado aqui na caixa, é o som que vocês estão escutando, a potência está sendo gerada pelo próprio MB Sound, mas é assim. Então você colocou o pré desse pedal, desse amplificador aqui no Loop 7. A parte de potência, a parte de power, return, está após o pré. E é dessa maneira que faz. Essa mesma ligação que eu citei aqui funciona em amplificadores normais. Então vamos lá. Agora que a gente está aqui criando o A1 do Loop Selector, o A1 seu é um clean, né? É um clean com um pouco de reverb, né? Um reverb bem levinho, só para... Beleza, não usa mais nenhum pedal? Não. Então a gente vai deixar o Loop 7 ligado aqui, que é o pré, certo? E vai salvar. Nesse vídeo de agora, que a gente está gravando agora, a gente não vai explicar a parte MIDI dos pedais, a gente vai pôr no próximo vídeo, mas como ele falou que tem um reverb, eu vou ligar na mão aqui mesmo, e na aula seguinte a gente já coloca esse mesmo preset que a gente está criando agora, para ser controlado via MIDI, tá? Então vamos conferir? Vou aumentar um pouquinho, né? Uma dica que eu dou é sempre renomeie os seus presets. Para renomear, você vai lá no menu ADV, tá? A gente vai ter o Patch Name e escreva o nome, mágica da edição. Tchau! E olha como que fica. O meu A1 é o Clean. Pronto, aqui está o Clean. Vamos prosseguir agora, vamos para o 2? Vamos criar um drive já? Vamos criar o que era o seu 4 mesmo? 4 seria um drive leve para fazer um blues. Um drive leve? Isso. Então beleza. A gente vai colocar o pré, tem que lembrar de ligar o pré, tá? E a gente vai colocar o loop 3 aqui, vamos ver como é que ficou. Achamos aqui, a gente colocou o 68 junto com o pré, mágica de produção, vamos de nome. A gente criou todos os timbres aqui, mas você já pegou o jeito, né? Você vai selecionando quais efeitos você quer e vai por diante. Então no A1 a gente teve um clean, igual vocês viram. Aí aqui no A2 a gente pôs um chorus, né? Na verdade a gente vai pôr para ligar na próxima aula. Aí no 4 foi o blues. No 5 seria um solo. E pro 7, na próxima aula também a gente vai mostrar um timbre de worship, tá? Até que você aprendeu como criar o seu primeiro timbre, como realizar as ligações. Agora, uma dica muito legal que provavelmente o Roberto não sabia. A gente tem aqui o clean no A1. E a gente tem um clean com chorus no A2. Uma coisa que é muito legal é a função reclick. Olha a mágica acontecendo. A Saturno tem a função reclick, que no mesmo foot você consegue chamar o preset de outro banco. Por exemplo, o A1, se a gente colocar o reclick para banco B, quando você clicar de novo A1, você vai chamar o preset que está no B1. Eu recriei aqui no meu B1, rapidamente, o timbre de chorus do Roberto. Perfeito. E olha a mágica acontecendo. Eu estou no meu A1
clean. Se eu reclico A1, eu já chamo chorus. Essa configuração vai te ajudar e muito a não precisar de tantos números assim. Então assim, você tem um clean, clean com chorus. Aí você tem um drive, drive com delay de solo. Então em poucos foots você consegue reclicar e já chamar um preset, outro preset. Então no único foot ele tem um clean com chorus. E o mais interessante é que você também pode usar a função hold. A função hold eu vou colocar aqui para chamar do banco C. Lá no meu timbre C1 eu coloquei o blues que a gente acabou de criar, tá? Então a gente tem o reclique para o banco B que vai chamar o clean com chorus no B1 e a gente tem o hold para o banco C que vai chamar o blues. E olha a mágica acontecendo agora. A gente tem no clique o clean, no reclique o chorus que vem lá do banco B. Você vê aqui na tela que está o B1 executado, apesar de você estar no banco A, você está chamando o B1. E no hold, a mágica. Então, no único foot, a gente conseguiu aqui 3 timbres. Então, você tem o timbre inicial do clique, o timbre com o reclique e o timbre com o hold. E o único foot da controladora você conseguiu ter 3 timbres. Isso faz que numa Titan, só no primeiro banco você tem acesso a 24 timbres de maneira direta. Você não só elimina o sapateado, como na maioria dos casos, você elimina o show inteiro. Então é isso, pessoal. A gente está encerrando aqui a primeira parte, assim vamos dizer, a primeira aula. A gente vai voltar aqui com o Roberto ainda para mostrar a parte MIDI do setup, controlando o time space e spacewalk. Mas o que você precisa sair daqui tendo entendido? Como realizar as ligações, equipamentos que vão antes da Titan, equipamentos que vão depois, como ligar os pedais nos loops, como ligar e desligar os loops, criar os seus primeiros presets. A dica importante de renomear os loops, né? Você aprende a renomear e fica muito mais fácil quando você entra num preset e vê qual que está escrito, por exemplo, compressor, que é o TS9, você não precisa mais ficar lembrando qual loop está o que. Uma vez que você ligou e renomeou, está resolvido. Você olha lá, vai saber qual pedal você está ligando. E, por fim, né, a gente tem a dica do reclique e do hold, que você vai aprender a extrair mais de um timbre no único foot. Então a gente tem um timbre no clique, timbre no reclique e timbre no hold. Então é isso, Saturno resolve todos os problemas. E aí, Roberto, como é que tá ficando assim? Tá ficando a coisa mais linda do mundo. Pode, galera, investir na Saturno, que vocês vão ter um retorno assim inesperado. Tá? Então assim, eu estou muito satisfeito, estou muito feliz com o board novo, né, e com os pedais da Saturno na minha board. Com certeza a minha banda, tá? O meu trabalho saiu ganhando. Pedais maravilhosos, efeitos fantásticos, né? E com certeza, meu amigo, com meu amigo aqui, Thiago, tá dando toda essa força, não tem como dar ruim. Pode ter certeza, pode comprar e investir, que é garantido o seu sucesso nas suas gigs. Vamos fazer o seguinte, agora a gente está acabando o vídeo aqui, mas vamos colocar um bônus legal depois que a gente terminar a gravação do vídeo do MIDI, mostrar na prática como é que ficou? Vamos, vai ser um prazer. Então beleza, a gente vai fazer esse bônus. E vamos pôr nesse vídeo mesmo bônus, né? Então agora vai de bônus para vocês ver o resultado final e até logo, pessoal. Volto no próximo vídeo agora. Bom, pessoal, agora é a hora de ver os resultados na prática. Então eu vou exibir aqui os timbres que a gente criou junto agora, usando o Spacewalk, Time Space, todos esses drives que estão aqui. E vamos lá. O primeiro timbre é um clean com um reverb bem curtinho, com pouco decay, bastante damping, bastante amaciamento dele. E é um clean bem básico. Ele fica molhadinho para um funk, mas não é aquele reverb que vem forte. E já no timbre 2, a gente tem um timbre bem legal, que a gente usa um reverb longo junto com o chorus aqui da Boss. Opa! É o mesmo reverb, né? Só que esse é um reverb que a gente liberou o decay e liberou o damping. Agora no 3 a gente já tem a mesma ideia, um clean com mais ambiência, só que usando mais o delay. A gente voltou a usar um reverb curto e tentou tirar a ambiência no delay. E fica legal também o timbre. Você vê que é bem... Ele disse que gosta de fazer umas bases, tipo...
você vê o delay ali no fundo, né? E ele foi feito, esse delay bem curtinho, bem tec pra entrar na base. Tem um rapa ali no seu repertório, não tem? Rapa com isso aqui para tocar rapa vai ser o que há de melhor. Tem um timbrão de blues aqui. Também tá usando um reverbzinho bem curto, né? É um rum, né? Só para chegar o molho e não ficar muito seco. O rum é muito legal nessas ocasiões, né? Quando você só quer não deixar seco, aquele som secão, mas você não quer a característica do reverb, você usa um rum. E por fim a gente já chegou no drive, né? Nosso repertório também, né? Vem com bastante médio sendo empurrado pelo Tube Screamer aqui, aí que você vê esse médio rasgando, projetando a guitarra para frente. A gente tem 3 timbres de solos aqui. Esse é um solo com delay mais longo. Phaser. Eu não sei tocar Pink Floyd. O delay você vê que dura bastante. Por fim, a gente deixou de bônus aqui no B1 um POG, né? Esse POG tá vindo do Time Space, tá? A gente deixou até no preset 5 ali. Por fim, a gente fez esse mapa que é para tocar o repertório dele. Ele tem um show por agora, né? Tem 4 shows seguidos aí. E aí a gente deixou preparado, pensado no repertório dele, tá? Variações de clean, variações de timbre para solo, um pouco mais molhado, mais seco, solo, mas principalmente uma base de blues bem legal e um drive principalmente para dar a sustância desse setup. Por fim, vamos ver na prática agora como é que é pisar nisso aqui? É bom demais, né? Então bora lá, vai, edição ajuda nós, corta aí.